Muito bom dia, o Sr. Presidente hoje não pode estar. Pergunto se há algum assunto antes da ordem do dia. Sim, sim. Sim, sim, Não, Vera. não. Eu Sim, sim, Vera, por favor. posso? Muito Sim, bom dia a todos. Tenho aqui algumas questões. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Eu tenho aqui algumas questões, nomeadamente se está prevista alguma data para procederem à recolocação das lombas junto à passadeira que fica entre a morgue e a escola EB23. Portanto, aquelas lombas junto à passadeira já desapareceram há imenso tempo. Eu acredito que possam estar à espera que aquela zona seja requalificada, mas por uma questão de segurança e para que os carros, ao aproximar-se, possam reduzir um pouco mais a velocidade e não acontecer acidentes imprevistos, acho que seria necessário recolocar novamente aquelas lombas. Relativamente à zona do interior do concelho, foi-me passada a informação para vos alertar que, devido ao novo abastecimento de água, à nova rede de abastecimento de água que vocês colocaram no interior do concelho, há contadores que já não apresentam tampa e que algumas tampas já estão partidas. Portanto, a obra ainda não foi concluída no geral e entregue no fundo à autarquia e já há essas pequenas reparações a fazer, peço que tenham essa atenção porque foi o que me foi transmitido. Relativamente a outro assunto, eu esperei o mês de outubro, vocês sabem que eu sou, se calhar, a vereadora sem pelouros, e mesmo que tivesse pelouros, a grande amiga dos animais, e eu esperei o mês de outubro ver se vocês tinham alguma iniciativa. O mês de outubro passou, normalmente o mês de outubro é um mês em que os municípios e as juntas de freguesia ao longo do país têm algumas iniciativas relativamente aos animais, e eu gostaria de saber, tendo em conta que vocês fizeram uma nova adjudicação com uma veterinária, eu gostaria de saber qual é realmente os serviços em que o município, através dessa veterinária, portanto, está a prestar e pode prestar, nomeadamente a nível de esterilização e vacinação, por exemplo, antirrábica, às pessoas do concelho que tenham animais domésticos. Relativamente à colónia, se não é o início de uma colónia, vocês já deviam ter reparado que existem realmente muitos gatos em Castro Marinho, nomeadamente na vila de Castro Marinho, eu gostaria de sugerir que pudessem fazer como os outros concelhos, a nível nacional, portanto, fazer a recolha das gatas, nomeadamente das gatas de rua, esterilizar através desses serviços municipais, de veterinários municipais, ou que algumas autarquias não têm veterinário municipal, que possam contratualizar, portanto, e fazer a recolha dessas gatas, nomeadamente das gatas, portanto, fêmeas, esterilizar e devolvê-las de novo ao seu habitat natural. Portanto, e é importante que fique explícito em ata que a vereadora Vera não sugeriu que recolhessem os animais, os gatos de rua que se encontram na Vila de Castro Maria, fossem levar para o gatinho. Portanto, não foi isso que eu disse. Os animais de rua, os gatos, nomeadamente, às vezes são mais saudáveis no habitat natural do que propriamente nas nossas casas. Portanto, eu sugiro é que evitemos o aparecimento de uma colónia e que possamos esterilizar, através do município, as gatas. É tudo, obrigada. Bom dia, mais alguma questão? Não havendo questões sobre a questão da colocada das lombas, a segurança nunca deve aguardar por melhores momentos ou outras melhores intervenções. No entanto, neste caso específico, e depois deste tempo todo, agora é mesmo a altura que não faz sentido porque a obra está a dias de começar e essa zona, mas mesmo assim iremos pedir aos serviços para verificarem, reforçarem, ver se podemos minimizar, até porque quando tivermos a obra vamos ter que ajustar no plano de sinalização e circulação novas medidas de segurança, porque é uma zona muito sensível para andar a desviar trânsito, haverá uma maior intensidade de trânsito para zonas até com maior risco, nomeadamente a escola, não é? Porque a intervenção vai-se fazer no acesso principal e vai acabar por haver maior carga de trânsito junto à escola e, portanto, obrigada pelo alerta. Não estranho não se fazer aquela intervenção naquele sítio específico, mas temos que fazer uma intervenção transitória enquanto a obra vai decorrer e, portanto, também passará por essas medidas. Quanto à zona do interior do concelho e à rede de abastecimento de água,
quem transmitiu deve estar induzido em erro, porque nós temos a obra, já temos a percepção provisória tanto do subsistema central da primeira fase como da segunda fase marcada. Existem, infelizmente, nós pensávamos colocar o sistema em carga em junho, depois em agosto, depois em setembro, estamos em novembro, mas ainda não colocámos os contadores. Portanto, o que é que deve acontecer? Deve ser zonas onde tinham contadores daquele abastecimento que era feito autónomo e que devem ser esses contadores, porque os novos ainda não colocámos. Já fizemos os pedidos, as pessoas já fizeram os seus contratos, mas ainda não colocámos por um simples motivo. Aparentemente a obra está feita, o próprio empreiteiro acha que a obra está feita, só que para nós a obra, só no dia que corre ou está em condições, com a qualidade exigida a circular, tem condições de chegar a casa das pessoas, nesse dia para nós é que a obra está feita. E falta esse ponto, é assegurar, hoje mesmo estão a fazer 37 pontos de nova colheita para novas análises, temos feito muitas análises à água, é fácil perceber que em 65 km de conduta e muitas estações lavatórias e válvulas redutores de pressão, etc, 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 há pontos de acumulação, a obra está parada no abastecimento e como tal não se tem conseguido ainda calibrar a água com os parâmetros necessários para o consumo humano. Não é que a água não seja a mesma e não seja de qualidade e não seja fornecida com qualidade, mas é esse o nosso ponto e por isso é que ainda não colocámos os contadores para não haver risco das pessoas começarem com o seu abastecimento, independentemente de ser gratuito ou não, sem que tenhamos a certeza que a água tem a qualidade necessária. Portanto, deve ser a dias disso acontecer. Acredito é que sejam outros contadores que tenham sido colocados por causa de outros motivos, na altura dos abastecimentos autónomos, por exemplo, na Altamora, na Fornogil, tem contadores, mas que contava a partir dos depósitos que lá estavam, que eram esses abastecimentos, em algumas zonas tínhamos de forma precária. Quanto aos animais, eu costumo dizer aqui a uma chefe da divisão do ambiente que mais do que trabalharmos muito, também temos que mostrar a quem nos elege e a quem nos paga aquilo que fazemos, porque a unidade de ambiente faz de facto um trabalho extraordinário nesta área. E eu peço-lhe para revisitar até uma notícia pública de 23 de maio de 2019, em que se lançou a campanha de esterilização dos animais. Está a acontecer. Nós não contratamos uma veterinária, uma enfermeira veterinária, que ajuda o nosso veterinário, Luís, e estão de facto a esterilizar, estão a fazer isso que a Vera estava a pedir. Não tem sido noticiado, sabe que as colónias de gatos são grandes, não é? Quando falamos, não é fácil apanhar os animais. Também temos acompanhado isso, porque os gatos são muito inteligentes, os gatos e os cães, mas os gatos têm uma capacidade de perceber o que é que está a acontecer no seu meio fantástica, também não são muito fáceis de apanhar e temos tido a colaboração de várias pessoas. Por exemplo, em altura houve uma senhora que se disponibilizou a ser ela a conseguir apanhar os gatos, são esterilizados e depois são de facto deixados no meio natural onde estão. E de facto aquilo que temos que controlar é a sua reprodução. Eu penso que vou dizer o número certo, mas neste ano penso que já fizemos 300 esterilizações, mas vou pedir para me darem o número exato. O Sr. Presidente é que tem o ploro, este ploro, e portanto se calhar saberia com um número mais fino do que é que temos feito, mas esse trabalho tem sido feito. Aproveitamos para fazer um apelo ao público para que quem quiser disponibilizar-se para apanhar os animais, porque não é mesmo fácil, os cães já é mais fácil, que indique, que dê uma nota à unidade do ambiente, ao veterinário. Se as pessoas têm até uma ligação direta com o veterinário, que é uma pessoa que nos merece, faz um grande trabalho para este Conselho e para Vila Real Santo António, e tem ali uma parceria muito profícua. Veterinária municipal, para que as pessoas não saibam, é
É uma parceria entre o município de Castro Marim e Vila Real Santo António, ainda que seja dependente do quadro de Vila Real Santo António. Mas faz um trabalho muito autónomo e muito profícuo em articulação também com a associação que está a tomar conta dos animais no canil. E o CAVER, a sua intervenção acaba por ser resultado da nossa pouca publicitação daquilo que de facto a Câmara faz e os serviços fazem. E agradeço isso porque de facto se tem essa percepção, outras pessoas também terão a mesma percepção. Se é uma pessoa que ainda está mais ligada aqui à Câmara e tem essa percepção, é porque nós de facto não sabemos comunicar. Não temos capacidade, infelizmente, de acudir a tanta colónia ao mesmo tempo e porque demora mesmo em tempo, não dá para marcar um dia e ir lá resolver. É quando conseguimos, mas iremos reforçar e parecem saber que também tem essa sensibilidade. Da minha parte é tudo. Então, não havendo mais assuntos, temos aqui 4 atas para aprovar: a ata número 22 de 7 de outubro, a ata número 23 de 16 de outubro, a ata número 24 de 21 de outubro, a ata 25 de 28 de outubro. Os subscritores ou os presentes devem ter sido distintos. Alguém tem alguma coisa a falar sobre estas atas? Para mim, Sra. Vice-Presidente, eu queria pedir, solicitar que a ata número 24 de 21 de outubro não fosse votada hoje, porque tem algumas alterações a fazer. Então, vamos aprovar a de 22 e de 23, ficar 24 e 25 para... Não, a 25 pode ser aprovada, só o número 24. Só 24 é que não. Muito bem, mas eu também não vi, portanto, vamos pôr aliás, eu não vi nenhuma face pena quem redige as atas, 22 e 23, mas 25 era aquela da extraordinária. Então, votamos a 22, 23 e 25... e fica a 24 então para a próxima reunião, para que sejam ponderados os contributos da vereadora, por parte do secretariado. Muito bem. Informações, temos o mapa de disponibilidade e saldo. Temos cerca de, em operações não orçamentais, cerca de 1.200.000 euros e operações orçamentais 2.300.000 euros, arredondadamente. Proposta número 199/2020, projeto de inovação All Sport, que tem que ver com um projeto de inovação social promovido pela Associação Ser Igual, associação que tem como ação principal o apoio a crianças no seu processo educativo, mas com necessidades educativas especiais. Há aqui uma grande mentora deste projeto, que é a doutora Susana Cerejo, e, portanto, nós temos algumas crianças que acabam por, direta ou indiretamente, serem apoiadas pelo trabalho desta associação, e aquilo que se propõe é sermos parceiros sociais neste projeto. O Dinis acompanhou mais próximo esta parceria. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Sim, esta parceria o que pretende é integrar crianças com necessidades educativas especiais, particularmente crianças do espectro autista, em atividades desportivas ditas normais, nos clubes dos diversos municípios em que esta associação trabalha. E para tal é necessário dar formação específica aos respectivos treinadores, dirigentes, assistentes desses clubes. Portanto, não se trata de preparar modalidades específicas para estas crianças, trata-se de as integrar na atividade física dos clubes e associações, dando competências às pessoas que trabalham nessas entidades e para os acolherem e acompanharem devidamente. Muito bem. Alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 200/2020, protocolo entre Nova Geração Igualdade e Não Discriminação e o município de Castro Marim.
é um protocolo que se propõe para o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas devidamente tipificadas e que também tem em conta uma candidatura que mereceu aprovação recentemente para a Câmara desenvolver um plano municipal para a igualdade e a não discriminação no âmbito do Creche Algarve, foi aprovada há um mês, cerca de há um mês, e pretendemos no próximo ano também ter um plano que nos oriente em algumas medidas da ação municipal e não só, de interesse municipal, e que com certeza irá beber também do efeito positivo deste protocolo com esta associação. Há uma questão? Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fundo de maneio extraordinário para as comemorações da quadra natalícia a favor da chefe de divisão da Unidade Orgânica de Educação Social, Cultura e Desporto, para que possa, de uma forma mais prática, escolher alguns das ofertas para as nossas crianças. Alguma questão? Sim, sim. Vera, por favor. Sim. Eu queria só sugerir, eu sei que eu li, portanto, sei que estão a estipular 20 euros por brinquedo e por isso acabam por selecionar e fazer este investimento nas grandes superfícies comerciais. Eu sei que Castro Marinho não tem comércio local para venda de brinquedos, para vocês que possam adquirir, mas se calhar e considerando a situação atual, se calhar ficava bem ao município, mesmo que o brinquedo não custasse 20 euros por brinquedo, mas sim 10 euros por brinquedo. Acho que seria interessante se pelo menos conseguíssemos ir, por exemplo, ao comércio local vizinho, Vila Real de Santo António, adquirir esses brinquedos em vez de dar dinheiro às grandes superfícies. É só. Muito bem, vamos considerar a sua sugestão e ver se é possível dentro do sentido prático da contratação e dentro dos valores mais ou menos que despendemos, iremos, também concordo com o princípio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 202/2020, indeferimento do cartão do idoso. Infelizmente, o proponente tem um per capita na ordem dos 1.000 euros, não é possível, não cabe dentro do regulamento. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 203/2020, atribuição do novo cartão do idoso, que se encontra dentro dos parâmetros regulamentares. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Uma grande lista de renovações de cartão do idoso, que passa pela aferição anual de que se mantém as condições ou não de beneficiar do dito cartão. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 205/2020, auxílios económicos, ano letivo 2020-2021. São remetidos mais os pedidos com participação dos agregados que estão anexos aqui ao processo, são 4. Há alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 207/2020, medidas... Desculpa? Isto são 6. Ou é a proposta? Ponto 9. Abertura do procedimento de elaboração do regulamento. Peço desculpa. Agradeço. Proposta número 206, abertura de procedimento de elaboração do regulamento de apoios sociais na área educativa. O município de Castro Marinho tem um regulamento da ação social que tem vários apoios e depois dentro desses apoios nós, por aproximação ou especificamente quando estão lá definidos, atribuímos apoios com todos aqueles referenciais. Acontece que nas bolsas que temos vindo a atribuir não tem regras específicas depois para regular a própria atribuição de bolsa e é muito limitado só a bolsa no sentido bolsa para a universidade ou para
ao ensino secundário, mas não permite outros apoios, porque às vezes há um agregado que pode não precisar da bolsa, mas poderá precisar de apoio para um equipamento, ou também não apoiamos a investigação, e acho que era interessante termos um regulamento em que um doutorando que esteja a fazer uma tese de interesse municipal, com assuntos de interesse municipal, qualquer que seja a área, acho que o município devia até incentivar para que isso acontecesse, não é? Para crescermos então também em termos de conhecimento. E não temos regulado o apoio, por exemplo, dos passos, estávamos a dar 50% do apoio dos passos até o 12º ano. Tudo isto carece, quer dizer, por muito boa vontade que haja da parte da Câmara, para ir definindo peça a peça cada um destes apoios, entendemos que as regras devem ser claras e já temos muita experiência do que é que tem acontecido, por exemplo, com as bolsas. Eu, se vos disser que há pessoas que estão a tirar o 3º curso e continuam a recorrer à bolsa, e isso não está limitado, pode vir a ser limitado sim ou não, é uma decisão depois não temos regulamento. Eu pessoalmente acho que não é essa a prioridade, não é? Devemos ajudar quem quer conferir um grau de ensino, mas depois já demos a caninha para ir à pesca e devemos ajudar, nem que seja na investigação, numa tese de mestrado. Acho que não devíamos criar algumas regras, por exemplo, se a pessoa muda de curso, se é considerada reprovação sim ou não, nada disso está regulamentado. E isso coloca depois dúvidas na fase de análise. Como também não está devidamente identificado, o tipo de despesas é definido exclusivamente aquilo que é o fiscal, e sabemos que hoje, quando se fez este regulamento, se calhar fazia sentido, porque tudo o que nós colocávamos na declaração de IRS era admitido, não é? Por exemplo, não havia tetos máximos para a educação, não havia... E então as pessoas hoje já não têm a mesma preocupação, ainda que tenham os documentos na sua posse que provam alojamento, provam, por exemplo, um computador. Não entra nos custos de educação em termos fiscais, mas poderá o regulamento vir a permitir, desde que se comprove que é o primeiro ou que nunca foi apoiado no outro âmbito social. Estão a ver, não há regra específica, é tudo muito genérico na atribuição de 2 bolsas. E da experiência concluímos que se calhar podíamos alargar o apoio a mais pessoas, a mais agregados, e ser mais criteriosos noutros, ou permitir que outros agregados por margens muito pequenas que não têm a possibilidade de ter mecanismos da Comissão a analisar, propor para decisão à Câmara Municipal em situações extraordinárias. Portanto, mas isso tudo carece de um regulamento, não pode ser por mera vontade. As bolsas deste ano, 2020, 2021, já não vão a tempo de qualquer regulamento. Isto demora tudo muito tempo e, portanto, achamos, e isto já era uma vontade, tenho pluro há 2 anos, 3, e já era uma vontade, logo que agarrei esta pasta, de alterar e criar um regulamento específico para esta área da educativa, mas vamos sempre a tempo, o que importa é avançar. Portanto, as bolsas deste ano já estão a ser analisadas, já houve um concurso, o regulamento está em curso. Mas para o ano, para os alunos que entrarem em outubro de 2021, o aviso há de ser aberto em novembro ou quando for, temos que ter regras claras e tem que ser através do regulamento, que ainda tem o seu longo percurso a fazer. Agora ainda é a intenção de abertura do regulamento, a recepção dos contributos, depois há o projeto de regulamento e depois ainda há a discussão pública e depois ainda vai à Assembleia Municipal. Portanto, ainda há este percurso todo para fazer. Há alguma questão? Sim, sim. Sim, espera agora, Célia, por favor. Não sei se estão a ouvir bem, eu hoje estou aqui com um som muito estranho. Até as Nós estamos a ouvir bem. Hoje estou a ouvir, não estou a ouvir muito bem. É assim, concordo perfeitamente com todos os critérios que falou, acho que é imprescindível, até para quem avalia, é muito importante ter os critérios muito bem definidos, muito bem balizados, até para não haver muitas dúvidas cá fora, que às vezes ouve-se e muitas vezes são infundadas. Queria também deixar uma sugestão nesses critérios que tem a ver com
Agora, temos muitos cursos, isto tem sofrido alterações, nomeadamente a nível universitário, e temos muitos cursos com a obrigatoriedade do mestrado integrado. Essas situações também há um prolongamento no tempo e era importante também analisar, porque muitos cursos, se não fizerem o mestrado, portanto, não podem exercer na sua área. Portanto, era uma situação que também não existia, agora cada vez mais, e acho que era uma das situações que também devia ser integrada nesse regulamento. Sim, concordo absolutamente, isso será considerado. Obrigada. Portanto, isto é um percurso que ainda agora inicia. Muito obrigada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 207/2020, medida de apoio social na área educativa, e isto era uma medida que há de estar vertida um dia no regulamento. Nós já estamos a suportar 50% dos passes para o secundário. No entanto, há duas coisas que levaram a que se fizesse esta proposta. Primeiro, passámos a ter o passe social no Algarve, como sabem, que é financiado também por dinheiros públicos e também pelos municípios, é uma iniciativa do governo, mas também financiado pelos municípios, e isto traz aqui alguns desajustamentos práticos, que é, o passe social tem um custo em média máximo 42 euros, penso eu, em função das distâncias, mas é o passe máximo, depois é comparticipado, ou seja, quem vai comprar o passe do comboio ou do autocarro, paga esse passe social desde que reúna as condições, que seja residente e reúna as condições. Mas os passos e o resto do custo é suportado pelos municípios, à mão e pelo Orçamento de Estado. Mas os municípios compartilham cerca de 1 milhão de euros, 1.300.000 euros nesta medida, através da AMAL. Mas depois há os passos escolares, que tem um custo até 120 euros. E nós estamos a suportar 50%. Há pais que pagam 50 euros, ou 40 euros, ou em função da distância, não é? À partida, que é que fica mais barato? Comprar o passe social. Só que se as pessoas comprarem o passe social, a entidade que nos faz as carreiras escolares deixa de ter sustentabilidade e fecha as carreiras. Portanto, a maior parte dos pais pagam em média 20, 25 euros, 30 euros, porque a Câmara suporta o resto. As pessoas nem têm noção que a Câmara já está a suportar 30%, 50% do passe. Avaliado tudo isto, e também porque depois podemos ajustar um bocadinho o nosso esforço no apoio educativo, no âmbito do regulamento dos apoios educativos, achamos que devemos caminhar. Também não temos ensino secundário, eu penso que o Partido Socialista até tinha isso na sua proposta, caminhar para os passos serem gratuitos. Estamos a falar de 60 a 70 alunos que têm passe atualmente. Devemos criar depois no regulamento regras para poder ter esse passe, senão todos vão ter o passe e nós vamos ter que pagar o passe de toda a gente à entidade fornecedora, não é? Mesmo os que não usam. Isso, então temos que criar uma regra para o ano em que, para beneficiar deste apoio, tem que requerer e fundamentar a frequência no ensino. Senão, quer dizer, todos pedem, não custa nada, e isto é um custo que depois representa cerca de 100 euros mês aluno para o município. Mas, no entanto, este ano já sabemos quais são os alunos, já sabemos que são 62 alunos, penso que são 60 e poucos alunos, e então propunhamos que isto ainda temos aqui uma fase de transição, temos que articular isto com a EVA, que é quem nos fornece o serviço, e porque também tivemos que duplicar serviços, agora com o Covid, acabámos por ter que ter mais carreiras, e acaba por ser um custo do município, indiretamente, quer dizer, há os passes, mas depois há o custo do município com as viaturas, e então a proposta era que, a partir de janeiro, estes passes, ainda antes do regulamento, passem a ser suportados 100% pelo município. Estes até o 12º ano. Este hiato de tempo é para nos ajustarmos nas medidas e para que não há tempo, que agora, portanto, estamos a falar de mais um mês ou outro, que ainda funcionaria assim. Não sei se há alguma questão. Não? Sim, senhora vereadora. Congratulamos perfeitamente com estas medidas, sem dúvida, e como disse, era uma das nossas propostas. Ficamos muito felizes por, efetivamente, o município agora desenvolver esta proposta. Acho que é fundamental para os jovens e muito bem. Os parabéns ao município por esta medida.
Obrigada. Dizer às pessoas que estão lá em casa que o custo do transporte no global ao município custa cerca de 200 mil euros, mas nós também recebemos uma parte, até ao 9º ano, recebemos uma parte comparticipada pelo Estado. Portanto, esta decisão hoje tem um custo acrescido daquilo que era já o nosso custo, na ordem dos 30 a 35 mil euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Houve aqui proposta número 208/2020, aquisição de prédio urbano em Castro Maria, Rua 26 de Janeiro. Já tínhamos deliberado sobre o direito de preferência deste edifício. Entretanto, temos que avançar com a aquisição e trazemos à Câmara a proposta da aquisição do edifício, conforme estava na casa pronta e conforme iria ser vendido pelos particulares aos interessados, por 75 mil euros, o prédio urbano do artigo matricial 430. Portanto, é a casa contígua à atual CPCJ, a parte da frente, e a parte de trás é aquela ruína contígua à Casa da Música. E o intuito é que aqueles espaços no conjunto possam ser reabilitados para ser um espaço mais ligado à juventude, conforme já tínhamos falado também. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 209/2020, protocolo, programa de vacinação do Serviço Nacional de Saúde Local. A Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social que é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa Rede Solidária do Medicamento. No contexto da pandemia do Covid-19, o programa ABEM apreendeu uma resposta inovadora denominada Emergência ABEM Covid-19 para potenciar uma resposta solidária mais alargada aos desafios e problemas gerados pela pandemia. Na prática, esta associação já se propôs em tempos protocolar com o município disponibilização de medicamentos aos nossos idosos, às comunidades mais fragilizadas, mas tínhamos que ter aqui uma série de condições que nós não reuníamos ou não nos era favorável economicamente. No entanto, agora esta associação garante-nos algumas vacinas para a gripe e que achamos que é benéfico a nossa relação e o protocolar, esta intenção e esta ação e todas as outras que a associação possa desenvolver. Eu vou pedir ao Dr. Dinis para explicar melhor os termos do protocolo que agora se propõe, mas gostava de manifestar uma preocupação, de uma constatação real do nosso conselho, que é não há vacinas para a gripe. E isto é uma preocupação grande. As pessoas estão muito mais sensíveis e procuram com muito mais acuidade este tipo de prevenção, não é? Fruto do que vivemos. E não há vacinas, e o número de vacinas que tem sido disponibilizado por farmácia é assustador e pouco. O número é assustador de pouco que é. E eu espero que o Governo consiga desbloquear rapidamente as vacinas, porque estamos em novembro e a nossa comunidade é muito frágil e sabemos todos a importância da vacinação. Através deste protocolo conseguiremos um número muito reduzido diário de vacinas, mas sempre é melhor do que nenhum. Sei que a população de risco parte já teve direito à vacina, a vereadora Célia saberá melhor do que eu sobre essa matéria, mas há muita gente que é normalmente vacinada e que não está a conseguir vacina. Não há no mercado, não é de Castro Maria. Castro Maria sofrerá o mesmo mal de que o país terá a sofrer e o mundo, porque a diferença é que este problema não está a viver só em Portugal e os produtores e fornecedores são mundiais e estas coisas depois têm estas dimensões grandes e nós pequeninos não conseguimos controlar. Dinis, eu pedi-lhe então para falar um bocadinho aqui do protocolo, se faz favor. Isto é uma iniciativa do Governo, um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias, de forma teoricamente facultar o acesso à vacinação para a gripe. E
a Associação Dignitude aparece aqui como um intermediário que, de alguma forma, disponibiliza as vacinas às farmácias e comparticipa monetariamente por um valor, penso que é na ordem dos 25 cêntimos por vacina, salvo erro. Mas disponibiliza 15 vacinas, teoricamente, 15 vacinas por dia para serem administradas. Neste momento, estamos com dificuldade em aceder a essas mesmas vacinas porque não se encontram disponíveis, mas esperemos que tal seja possível e este protocolo pretende exatamente isso. Fizemos os cálculos, tendo em conta o número de vacinas que administramos através da nossa unidade móvel de saúde, consultamos a doutora Isa também para esse efeito, e o número estimado de vacinas é na ordem das 300 e algo, que foram administradas, salvo erro, há 2 anos, que foi o número máximo que foi administrado de vacinas. E nesse sentido, e uma vez que se trata de um rateio, não quisemos ir muito além das nossas necessidades e protocolamos 300 vacinas. Que passarão a ser, a partir do momento em que este protocolo for acionado, passarão a ser disponibilizadas diariamente, então, 15 vacinas. Por farmácia, que neste caso é só um. Muito bem. Alguma questão? Sim, se me permite. É assim, em relação ao protocolo, eu verifiquei que a população abrangida é a população acima dos 65 anos, certo? Certo. É assim, essa população, no fundo, é a população que já está coberta pelo Serviço Nacional de Saúde, Centro de Saúde. Porque é um dos critérios, assim como todos os diabéticos, assim como todas as pessoas com doenças crónicas, mas este ano mais restritivas, nomeadamente os DPCOs, as doenças pulmonares crónicas obstrutivas. Eu deixo aqui a sugestão que era importante que estas vacinas fossem destinadas a uma classe que não está abrangida pelo Serviço Nacional de Saúde e que também tem risco, que são os asmáticos, e que não têm a vacina gratuita pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que era uma mais-valia estas vacinas serem distritas a essa população que não está abrangida. Porque a população acima dos 65 anos, essa já está abrangida pelo Serviço. E há vacinas, vereadora? Neste momento, este ano isto tem sido, não imaginam, o número de pessoas que nunca se vacinaram tem sido uma situação quase de calamidade, porque imensa população que recusava a vacina, este ano quer fazer a vacina. E nós, em termos de Serviço Nacional de Saúde também, vamos ter as vacinas, estão a vir faseadamente, estão a vir à volta de 100 por semana, o que para nós já gostaríamos de ter a população toda vacinada, mas está coberto e as vacinas vão estar disponíveis para toda a população, nomeadamente todos os casos de risco que eu falei. Depois, eu queria deixar-vos aqui também uma nota. Todas as vacinas que sejam efetuadas, administradas na unidade móvel de saúde, para terem muito cuidado. Isto num sentido muito simples. E sem querer sequer estar aqui com alguma situação que não vejam nas minhas palavras qualquer situação problemática. Este ano, toda a mais-valia que seja para vacinar a população, seja com os recursos da comunidade, seja eles quais forem, melhor. É que o ano passado nós tivemos, porque já tínhamos vacinado em determinadas zonas, nos montes, e tivemos 3 pessoas que fizeram a dupla vacinação. Era isso que eu dizia, porque as pessoas, fomos lá vacinar, fui eu que fui vacinar antecipadamente de terem lá vacinado, a unidade móvel teve lá vacinar, e tivemos 3 pessoas identificadas que depois, ao recebermos o registro da vacinação feita, verificámos que tinham sido duplamente vacinadas. É só porque as pessoas fazem vacina, vão todos fazer a vacina, já não se lembram se fizeram, se não fizeram, qual fizeram. Isto é muito complicado. Portanto, podemos estar aqui, não só clinicamente pode ser preocupante, não é? Porque podemos ter aqui uma reação complicada. Portanto, ter muito cuidado.
nessas pessoas, quando se vai fazer a vacina, ter muito cuidado, porque se calhar já foram vacinadas, às vezes até em consulta no centro de saúde e não se lembram. Portanto, nós detectámos no ano passado 3 casos, portanto, é só um alerta para haver reforço nessa atenção e também pedidos para que as listas, conforme as pessoas vão sendo vacinadas, até para não haver o caso contrário da nossa parte, para quando as pessoas foram vacinadas, que eu já sei que há vários montes, como o Tanoeiro, que já tive lá a unidade móvel a vacinar, que também nos enviem o nome dessas pessoas para nós podermos proceder ao registro, porque, por exemplo, eu já sei que no Tanoeiro já foram vacinados e há uma pessoa que não fez e que nós, Serviço de Saúde, vamos lá vacinar essa pessoa porque não estava em condições de ser administrada a vacina por problemas de saúde. Portanto, agradecia essa celeridade de fazerem chegar as listas para que não aconteça também o inverso. Nós irmos lá, não sabemos que foi administrada e administrarmos também, porque pode acontecer. São só estas diligências que eu acho que é importante para bem de toda a comunidade e acho que é uma mais-valia esta articulação. Muito bem, vereadora, vou registar algumas das coisas, obviamente nem sequer tenho conhecimento para lhe estar a dizer se é feito, se não é feito, se foi feito, mas o doutor Inês que penso que tem mais informação também sobre como isso está a ser articulado agora, certo? Sim. Em primeiro lugar, dizer-lhe que concordo inteiramente com o que disse acerca da população-alvo e que este protocolo deveria abranger essa população-alvo, que é a população mais vulnerável e que não está abrangida pelo Serviço Nacional de Saúde em termos de vacinação contra a gripe. Mas o que se passa é que aqui o que acontece é um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias e o público-alvo que está previsto no Serviço Nacional de Saúde, que é a população com mais de 65 anos, é exatamente o mesmo público-alvo que está previsto neste acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias. Porque penso eu que a intenção do Governo é retirar, ou melhor, evitar a deslocação desta população idosa aos centros de saúde, facilitando a vacinação e aliviando também o Serviço Nacional de Saúde desta preocupação, não é? Portanto, o público-alvo é o mesmo. As pessoas com menos de 65 anos e que estão em situação de vulnerabilidade não podem ser vacinadas ao abrigo deste protocolo, porque estas vacinas, de facto, são gratuitas. O que se está aqui a pagar é unicamente a administração da mesma e esse valor é para a farmácia, não é o custo da vacina. Portanto, tendo em conta essa população mais vulnerável, o município encomendou outras vacinas à farmácia para que essas pessoas também fossem vacinadas. Não ao abrigo deste protocolo, mas às expensas do município. Muito bem. Obrigada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Esgotado. Não, peço desculpa. Há aqui um assunto que, por lapso, não teria sido enviado. Eu pergunto às senhoras vereadoras se estão em condições de votar, porque foi logo enviado na segunda-feira, e isto tem alguma pressa, e só porque já está aqui um licenciamento de um loteamento, que ainda há de ter que ter uma comunicação prévia para instalar um armazém, com um jovem poder montar a sua carpintaria, e agora nesta fase de licenciamento verificou-se que havia ali uma pequena faixa de cedência. Nós já nos pronunciámos sobre uma cedência com estes promotores, mas havia aqui uma área que ainda faz falta para que haja um acesso ao loteamento agora em licenciamento também. E, portanto, peço desculpa por este lapso, mas aquilo que está em causa é a aceitação de mais uma faixa de terreno de 75 metros, em nome do Sr. Arsénio Rodrigues Martins, a quem também agradecemos a forma diligente como se disponibilizou para resolver este assunto, e perguntar se estamos em condições de votar isto, mesmo assim. Muito obrigada. Então, tal como já referi, a súmula do assunto, existe uma zona urbanizada industrial ou consignada no PDM na zona do Rio Seco. Isto é uma forma de viabilizar ali a instalação de 2 pequenas unidades, uma carpintaria e uma oficina, penso eu, e que teve que passar por uma operação de loteamento e que agora ainda está em apreciação a operação de loteamento e depois é que irá entrar a arquitetura. Quem
Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora é que está esgotado os assuntos da ordem do dia. Todos os assuntos foram aprovados por unanimidade e não havendo mais nada a registrar, dá-se por encerrada a sessão, não é assim? Prova a minuta. A prova a minuta, pois a minuta é, estão todos de acordo que se registre que se registre foi tudo aprovado por unanimidade. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade também. Obrigada. Adeus. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia.